Boa noite a todos. Vamos então mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, com muita gratidão nos nossos corações, agradecendo a Frei Fabiano de Cristo por nos acolher, nos receber nessa casa com tantos recursos, que possamos bem aproveitar a esses recursos para o nosso adiantamento moral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então, dando continuidade às reflexões que a gente vem fazendo, estamos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Hoje nós vamos falar a respeito do Cristo, né? Não é muito fácil falar do Cristo, é uma responsabilidade muito grande falar desse Espírito, o Espírito mais puro, né, que já pisou no nosso planeta, e a gente sente que é realmente uma responsabilidade muito grande falar de algo que está tão distante, né? Quando eu digo distante, não é distante no sentido que ele é distante no seu nível moral mesmo, né? Ele é tão superior, né? Nós somos tão nada ainda diante dele, e não obstante ele está sempre perto de nós, porque nos ama muito, quer o nosso bem, quer que nós nos aproximemos dele pelos nossos méritos, né? E então ele mesmo já disse, né, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria. Então ele está perto de nós, mas quando eu digo distante, é distante da nossa condição. A gente não consegue ter nem palavras muitas vezes para estar falando do Cristo, nem se sente tão digno assim, né, para estar falando dele. Mas vamos lá. Vamos pegar todo esse trabalho maravilhoso que esses espíritos com muito mais condição que nós deixaram aqui pronto para a gente poder estar lendo e comentando algumas coisas, né? Então vamos. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas nos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus
e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Bom, algumas reflexões aqui que a gente faz, né? Esse capítulo, o primeiro capítulo, e Kardec organiza o Evangelho dessa forma, né? De uma forma muito inteligente, já colocando a chegada do Cristo, né? O início, não coloca... quando Cristo começa a sua missão, quando ele começa a pregar, quando ele começa ali a chamar a atenção, digamos assim, né? Então, a primeira coisa, ele já chega dizendo: não vim destruir a lei, né? A lei de Deus, obviamente. E é colocado assim porque, né, logo no primeiro capítulo, a gente percebe que muito se fala, tem pessoas que querem dar até mesmo ao nascimento do Cristo um caráter sobrenatural, né, miraculoso e tudo mais. E quando Jesus diz que não veio destruir a lei, ou seja, a lei de Deus, e nós sabemos que as leis da natureza são leis de Deus, seu próprio nascimento não poderia ser contrário às leis, né, que regem o nascimento dos seres humanos na Terra, né? Então ele não veio contrariar lei nenhuma. A gente percebe que não querem atribuir uma paternidade genética a Jesus, mas ele teve um pai genético como todo ser humano que nasce aqui no planeta pelas leis da biologia humana, né? Ele não era um extraterrestre, né? Nesse sentido, né? Ele nasceu aqui no planeta, né? Nessa encarnação ele nasceu aqui e nasceu obedecendo a todas as leis que regem esse planeta aqui, né? Então ele realmente não veio destruir a lei, né? Nenhuma delas, nem mesmo o seu nascimento derrogou lei alguma, né? Então o que ele veio fazer aqui? Ele veio combater a lei de Moisés? Então a gente precisa fazer algumas reflexões e lembrar, por exemplo, a semana passada, quando a gente estudou um pouquinho sobre as leis de Moisés, que ela tinha um duplo caráter, né? Então ela tinha um caráter ali divino, que ele como médium ali conseguiu receber os 10 mandamentos, dessa parte divina, imutável, mas ela também tinha um outro caráter, porque Moisés, ele passou, ele era um grande legislador, né? Passou a ser um grande legislador e um líder do povo judeu naquela época. E para conseguir liderar e pôr o mínimo de ordem ali na convivência, né, do povo, ele precisou estabelecer regras ali, precisou estabelecer leis apropriadas aos costumes, ao caráter, à forma, né, aos costumes difíceis de um povo ali saído da escravidão, né, que viveu ali por muitos e muitos anos escravizado. Então, leis duras. Então essa parte dessas leis duras, que eram disciplinadoras, era de caráter humano. Então aquilo que era de caráter humano e que na época do Cristo já não condizia mais, que não tinha nada a ver, era tudo forma, né? Foi sim modificado por Jesus, né? Isso melhor esclarecido, né? Ele foi ali porque Jesus ele tinha esse caráter de ensinar mesmo, era um mestre, né?
Então, se o povo já estava numa condição de entendimento mais avançado de algumas questões ali, ele realmente não deixou, não se calou, né, e trouxe esses ensinamentos. Agora, com relação à outra parte da lei de Moisés, que é a parte divina, digamos assim, dos 10 mandamentos, Jesus revogou alguma coisa? De maneira alguma. Ele veio dar só uma melhor compreensão, né? Ele veio ali dar um entendimento muito mais fácil quando ele resume os 10 mandamentos em 2, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, tem respeito a Deus, segue as leis de Deus, tem submissão a esse ser que entende sendo superior, né? E mais do que isso, ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, faz para o próximo tudo aquilo que gostaria que fosse feito para nós mesmos, né? Então, quem ama a Deus, ama o próximo. E quem ama o próximo não mata, não comete adultério, não furta, não diz falso testemunho, honra o pai e a mãe, enfim, faz tudo aquilo que está contido nos 10 mandamentos, né? Então, quem ama a Deus e ama o próximo, faz tudo isso. Então, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Então, foi isso que ele fez no tocante a Moisés, né? E ele falou realmente sobre tudo. Jesus, quando esteve aqui, o que ele veio falar sobre tudo o quê? Ele veio realmente abrir os nossos olhos para a vida futura. Ele veio nos ensinar quais são os nossos destinos aqui sobre a terra, por que a gente nasce aqui, o que é que a gente tem que estar fazendo aqui para ser um pouco mais feliz. Ele fala de um reino, né, o reino de Deus, mas aonde é esse reino, o que é esse reino, como fazer para entrar nesse reino, que a gente entende que é um lugar, né, na verdade não é um lugar, é uma condição de felicidade que nós vamos alcançar. E nós só vamos alcançar essa condição de felicidade, uma felicidade imperturbável, né, de paz de consciência e de estar de acordo realmente ali com as leis de Deus, praticando essa lei de amor, né, fazendo ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. É só assim. Então, foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar. E dentro desse objetivo universal, e mais que isso, né? Não era só para o povo judeu, não era só para o povo daquela época. Ele deixou muito claro que aquilo era para todos os povos e para todas as épocas, né? Mas ele também falou que, muito embora aquele ensino fosse para todos os povos de todas as épocas, muitas coisas, o grau de maturidade moral, espiritual, intelectual, enfim, não estavam ainda desenvolvidos suficientemente para poder compreender. Então, embora ele tenha falado sobre tudo, muitas coisas ele deu ali uma pincelada, digamos assim, né? Deixando para que o tempo ficasse ali encarregado, quando a gente já estivesse numa condição moral, intelectual mais desenvolvida, né, depois que a ciência avançasse o suficiente, as filosofias avançassem o suficiente, abrindo as nossas mentes para um entendimento maior, né, que se viesse ali conhecimentos mais aprofundados. E aí ele fala, né, ele faz essa promessa. A gente pegando aqui a Bíblia, dando uma olhada em João, no capítulo 14, a gente vai ver isso aqui de novo lá na frente, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas só para a gente fechar aqui, né? Então Jesus, ele faz uma promessa, né? Ele faz aqui uma promessa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus faz essa promessa, que lá na frente, no futuro, quando já estivéssemos ali em condições de um entendimento mais amplo, ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, né? E isso vai ficar tema para a próxima semana, né? Que a gente vai continuar aqui. E só para encerrar, eu gostaria de fazer a leitura da Instruções dos Espíritos, uma mensagem de um espírito israelita. É uma mensagem chamada A Nova Era. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável nos tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasado em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhe falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso e que a natureza está sujeita que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, assim nós encerramos os estudos dessa noite e
pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude a seguirmos o Cristo, né? E vamos continuar então agora com a parte da nossa companheira Silvia Beloto. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso estudo, que é sobre o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Estamos vendo a parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 1, o item 7, Progressão dos Espíritos. Vejamos a questão 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Resposta: como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, o Espírito, antes de responder à pergunta, deixa claro que não temos condições de penetrar nos desígnios de Deus. Mas ele nos esclarece informando que não se trata de Deus nos deixar errar, mas sim dele nos dar o livre-arbítrio, ou seja, termos o direito de escolher o nosso caminho. Mas assumiremos as consequências de nossos atos. Isso nos lembra um ensinamento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Dependendo das nossas escolhas, podemos criar provas a passar que podem levar séculos para conseguirmos resgatar os nossos débitos diante daqueles a quem ferimos. Jamais vamos retrogradar no nosso processo evolutivo, mas podemos aumentar as nossas provas dependendo do que fazemos e das intenções que temos em nossas atitudes. Não retrogradar se refere ao fato de que as qualidades que já desenvolvemos não perderemos mais, mas podemos estacionar em nosso processo evolutivo quando criamos situações em que repetimos nossos erros ou não os reparamos. Podemos cometer erros graves em existências anteriores e Deus permite aguardarmos por séculos para repararmos esses desastres morais. Isto para que possamos nos preparar para passar pela prova e ficarmos com a nossa consciência tranquila. Temos exemplos na literatura espírita e existem as provas individuais, mas existem também as provas coletivas. Nesta, pessoas que participaram de um mesmo acontecimento que contrariam as leis de Deus se preparam e reencarnam todas numa mesma época para passarem por uma mesma prova semelhante ao que fizeram outros passarem na época em que participaram, né? Essas pessoas podem não se conhecerem na encarnação em que passarão pela prova, mas no dia do acontecimento surgem situações que as levam a se reunirem no mesmo local da prova e na mesma hora. No livro Diálogo dos Vivos é relatado em uma poesia o motivo pelo qual muitos desencarnaram no incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, em fevereiro de 1972. Essa poesia foi escrita pelo espírito de Ciro Costa e é uma homenagem que ele faz a esses espíritos corajosos que escolheram passar por esta prova para resgatar erros que cometeram durante as cruzadas que ocorreram nos séculos 11 e 12, quando muitas atrocidades foram cometidas. Vejamos agora a questão 125.
Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. Agora tem um comentário de Kardec. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. A palavra termo aqui significa fim, término. Então, significa que os espíritos em seus sofrimentos morais acreditam que aqueles tormentos não terão fim. Sofrimentos esses que criam para si quando escolhem caminhos que fogem às leis de Deus, que se resume na lei do amor. Kardec comenta a expressão eternidades usada pelo Espírito ao responder à questão, abre aspas, as eternidades serão mais longas, fecha aspas, quer dizer que os sofrimentos morais são intensos e parecem não ter fim. Os Espíritos nos respondem que mesmo aqueles que cometem graves erros evoluem e se tornam espíritos puros, mas levarão mais tempo para essa conquista, pois criam provas que poderiam ser desnecessárias. Agora vamos ver um outro item cujo título é Anjos e Demônios, questão 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Agora vou ler um comentário de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Os anjos são espíritos puros, já passaram por toda a escala evolutiva, já foram espíritos primitivos, imperfeitos, felizes antes de chegarem a ser espíritos puros. Portanto, eles não foram criados perfeitos. Eles conquistaram essa posição pelo seu próprio esforço nas mais diferentes encarnações. Kardec também faz colocações nos esclarecendo que a palavra anjo, que tanto pode ser usada para espíritos puros ou como para espíritos imperfeitos. Tanto é verdade que há expressões como anjo bom e anjo mau, anjo da luz e anjo das trevas, mas são sempre espíritos. É sempre usado para espíritos o termo anjo. Mas Kardec também deixa claro que os espíritos, quando falam em anjos, se referem sempre a espíritos puros. Portanto, é assim que entendemos no Espiritismo a palavra anjo, espírito puro. Questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Bom, a Terra não existe de toda a eternidade, como dizem os espíritos. Um dia ela foi criada sob a direção de Jesus e sua equipe por encargo de Deus. Os primeiros seres que vieram habitar a Terra não eram muito evoluídos e recebiam ajuda de espíritos bem
mais evoluídos, os anjos. Esses anjos eram espíritos criados há muito tempo. Difícil expressar quanto tempo antes esses espíritos estiveram em evolução, milênios e milênios. O fato é que passaram por todas as etapas evolutivas e agora podiam auxiliar outros seres nas fases evolutivas anteriores às deles. Mas os habitantes da Terra não podiam imaginar que existiam outros planetas habitados no universo e que outros seres foram criados há incontáveis anos antes deles, pois não tinham conhecimentos e seus pensamentos não podiam ser tão desenvolvidos a ponto de tirarem uma conclusão como essa. Portanto, os habitantes da Terra daquele tempo não podiam crer que um dia esses anjos passaram por fases como a que eles estavam passando e acreditavam então que aqueles seres sempre foram assim como se apresentavam a eles, anjos. E até hoje muitos pensam assim. Questão 131. Há demônio no sentido que se dá a essa palavra? Resposta. Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Interessante a resposta do Espírito, dizer que demônios são muitos dos encarnados e desencarnados que incutem ideias errôneas sobre Deus, levando a pensarem que Deus é um pai que castiga e que pune seus filhos. Um pensamento bem contrário a um Deus que é perfeito em tudo e criou a lei do amor e nos enviou Jesus para nos ensinar a amar e perdoar. Se Deus nos ensina a perdoar, por que não nos perdoaria? Portanto, essa crença não faz sentido. Deus não criaria um ser para viver eternamente no mal. Procurando no dicionário, vemos que demônio, para muitas pessoas, é um espírito eternamente mau. O prazer dele é ver todos infelizes. Para outros, demônios são anjos que foram criados por Deus e um dia se rebelaram e agora são maus para sempre. São os chamados anjos caídos. Nesses dois sentidos, temos espíritos que são maus para sempre. Só que, como os espíritos nos dizem, Deus é o criador de tudo que existe e como ele pode ter criado o demônio se tudo o que ele faz é bom e perfeito? A maldade não é criação de Deus. Portanto, demônios são espíritos imperfeitos que podem ser até muito inteligentes e terem muitos conhecimentos, mas não estão voltados para o bem. Estão atrasados moralmente e estão na ordem dos espíritos imperfeitos. Mas um dia sairão desta condição, porque todos evoluem para o bem. O pensamento de anjos que se rebelaram e que se tornaram demônios também não é coerente com a ideia de Deus sábio e perfeitamente amor. E também leva a se crer que se pode retrogradar na evolução. E isto também não está de acordo com o amor de Deus por seus filhos. Além disso, não faz sentido. Espíritos que percorreram toda a escala evolutiva e que venceram todos os seus maus pendores, como a inveja, os ciúmes, o orgulho, conheceu o quanto é bom ser bom. De repente, de um dia para o outro, se rebelam contra Deus, a quem aprenderam a amar e adorar durante milênios. Portanto, esta é uma crença sem bons fundamentos. Kardec faz várias observações sobre a palavra diabo e seus significados. Uma de suas observações é a palavra demônio com a sua origem.
que vem do grego daimon, significa gênio, inteligência e que se refere a seres desencarnados, bons ou maus. Ele também afirma que a palavra demônio hoje é entendida como um ser eternamente mau, mas não foi esse o significado inicial da palavra. Os povos, nos seus primórdios do desenvolvimento, percebiam a existência de seres malfazejos. Conceberam para eles a mesma ideia que tiveram para explicar a existência dos anjos, ou seja, os imaginavam sempre na mesma condição de maus para os demônios e de bons para os anjos. É sobre isso que Kardec escreve e leio, acrescentando outras considerações. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores do que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição, quando se dispuserem a tanto. Poderíamos aceitar a palavra demônio com esta restrição, mas como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. Kardec nos fala aqui que os demônios podem ser entendidos no Espiritismo como espíritos impuros e em estado transitório, pois eles evoluem. Sairão desta condição no decorrer do tempo. Porém, como hoje em dia a palavra demônio é entendida como um ser eternamente malfazejo, então é melhor não usar essa palavra como sinônimo de espírito impuro, porque pode gerar confusão e passarem a achar que eles foram criados permanentemente para o mal. E isto pode gerar deturpações no entendimento da doutrina espírita no decorrer do tempo. Os modernos representam os anjos, os espíritos puros, como figura radiosa com asas brancas, símbolo da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolo das paixões. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Há pessoas que, crendo no diabo, o imaginam assim um ser humano todo desfigurado, um homem meio animalizado, o que leva pessoas impressionáveis a se desequilibrarem ao pensar num ser assim. E também, às vezes, pensam no diabo como se tivessem poderes maiores ou iguais ao de Deus, o que não condiz com a verdade. Como já vimos, Deus, Criador de tudo que existe com perfeição, não criaria um ser que não pudesse jamais progredir. Tudo ao nosso redor evolui e nós mesmos evoluímos em nossos pensamentos e atitudes no decorrer de uma encarnação, que dirá no de muitas encarnações. A Terra não é hoje como foi um dia. As plantas, os animais evoluem. Porque um ser malfazejo poderia ser estacionário, estar sempre na mesma condição? E ainda sabemos nós que Deus criou a lei do progresso. Então, não tem como não evoluir. Portanto, quem é malfazejo hoje não o será amanhã, e Deus sabe como fazer seus filhos evoluírem. Bom, chegamos ao final deste nosso estudo e vamos encerrar com uma prece. O nosso estudo de hoje, vou aproveitar que usamos o livro Diálogo dos Vivos, vou extraindo deles uma prece que foi ditada por Emmanuel, mas adaptada para este nosso momento aqui.
pensando em tantos que passam pelas provas da doença em nossos dias, nas mais diferentes condições. Também pensando e vibrando amorosamente em todos aqueles responsáveis por eles, seus cuidadores, em seus lares, nos hospitais, entre os encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, auxilia-nos perante os companheiros impelidos à desencarnação por força das provas redentoras. Sabemos que nós mesmos, antes do berço terrestre, suplicamos das leis divinas as medidas que nos atendam às exigências do refazimento espiritual. Entretanto, Senhor, tão encharcados de lágrimas se nos revelam por vezes os caminhos do mundo, que nada mais conseguimos realizar nesses instantes, senão pedir-te socorro para atravessá-los de ânimo firme. Resguarda em tua assistência compassiva todos os nossos irmãos surpreendidos pela morte e acende-lhes nos corações a luz divina da imortalidade oculta neles próprios, a fim de que a mente se lhes distancie do quadro de agonia ou desespero, transferindo-se para a visão da vida imperecível. Senhor Jesus, confiamos em Ti e, ao entregarmos-nos em Tuas mãos, ensina-nos a reconhecer que fazes o melhor ou permites se faça constantemente o melhor em nós e por nós, hoje e sempre. Que assim